durante o louvor, bem-vindos, bem-vindos à nossa live de terça-feira. Deus é bom, Ele levantou você hoje, aleluia, Aleluia, te sustentou até aqui, Ele tem sido com você. E eu creio que Deus tem uma palavra para você essa noite, e o tema dessa noite é: levante bem alta a sua luz. levante bem alta a sua luz. Eu quero que você abra Mateus capítulo 5, verso 14 e verso 15. Vamos lá para Mateus. Deixa eu achar aqui. Evangelho de Mateus. Acha aí também na sua Bíblia. Mateus 15, Mateus 5, 14 e 15. Capítulo 5, verso 14 e 15. Está com dificuldade, tá com dificuldade de abrir? Então eu vou começar. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, Jesus diz que você é luz. Você é a luz do mundo. Veja, ele diz: eu sou a luz do mundo, e ele diz que você é a luz do mundo. Mesmo. Porque você carrega a vida dele, a natureza dele está em você. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: você é a luz do mundo. Então, amados, ele diz também que a luz não pode ficar embaixo do alqueire, ou embaixo de uma mesa, ou embaixo de uma cama, mas toda luz ela é erguida a um ponto alto da casa. E ele diz que nós somos, da mesma forma que a luz é erguida, uma cidade também ela é edificada sobre o monte. E eu queria conversar um pouquinho, amado, sobre isso, de você ser luz. Nós somos luz. Jesus disse que nós somos luz porque nós carregamos a natureza dele, nós carregamos a vida dele. E luz, queridos, fala de influência, de iluminação. Luz fala de apontar o caminho. Luz fala de trazer esclarecimento. A luz influencia onde ela chega. Isso mesmo. E ele fala de ele traz duas alegorias interessantes nesse ponto. Ele fala da cidade que é posta sobre o monte, e ele fala da luz que é colocada num lugar alto da casa. E eu estava meditando nesse texto essa tarde. Primeiro ponto é o fato de que você é luz porque você carrega a natureza dele. Eu acho interessante esse primeiro ponto, porque Jesus mesmo se declarou aos judeus: eu sou a luz do mundo, né? E nessa passagem de Mateus, ele diz: vocês, nós, somos a luz deste mundo. Ou seja, há uma identificação e uma identidade entre Jesus e a gente, amados. Veja, Jesus é a luz do mundo, e Jesus diz: vocês também são a luz. Como Nessa falou aqui, por que nós somos a luz? Porque nós levamos a vida, a natureza de Deus dentro de nós. Amém? Amém. Então o primeiro ponto é esse, querido. Você é luz porque você carrega a natureza de Deus dentro de você. Nós ouvimos domingo 7 verdades. E se você não ouviu essa ministração, ouça 7 verdades a respeito da nova criação, não é isso? O tema? 7 verdades sobre a vida abundante. Sobre a vida abundante. Isso, 7 verdades sobre a vida abundante. E você vai ver, amados, que nós carregamos a vida, a natureza de Deus, a autoridade que Jesus nos deu. É por causa disso que nós somos luz. Amém. Ele não disse, amados, que a gente seria um tipo de luz diferente da dele. Ele disse: eu sou luz e você é luz. Porque nós somos os representantes dele nessa terra. Nós somos embaixadores dele nessa terra. Nós falamos no nome dele, nós usamos o nome dele, nós anunciamos a verdade, as boas novas de Jesus na terra. Você é luz, como Jesus é luz, porque você carrega a vida dele dentro de você. Por isso que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. A identificação entre nós e Cristo, estamos unidos a Ele, somos um só Espírito com Ele. Agora, luz traz influência e iluminação. Amém?
Luz traz influência. Por que traz influência? Porque ela aponta, ela direciona o caminho. Luz traz influência e traz iluminação. E a luz, amados, ela se mostra mais forte quando o ambiente está mais escuro. Isso mesmo. Ela se manifesta mais forte no meio das trevas. Por menor que seja o farol ou a lanterna, se tiver tudo escuro, aquela luz se manifesta muito forte no meio das trevas. E eu quero dizer, amados, que o mundo está em trevas e particularmente nos tempos de hoje nós passamos por tempos tenebrosos, difíceis. Tempos trabalhosos, se você preferir essa palavra. E nesse tempo a luz precisa se manifestar. Amém. Luz tem que se manifestar. Aleluia. E Jesus disse, olha, ninguém pega uma cidade que está erguida sobre o monte, não pode ser ocultada. E ele diz, eu vou voltar lá no texto, e ele diz que uma luz não é erguida, não é acesa, aliás, não se acende uma luz, uma candeia para se colocar embaixo de uma mesa, de um alqueire, de uma cama. Ela é acesa para ser erguida na casa. E agora eu vou para o segundo ponto. Eu queria falar de dois tipos de influência aqui. Porque quando eu leio Jesus falando sobre uma cidade edificada sobre um monte, e você já viu de noite, se você estiver num lugar e tiver uma cidade sobre um monte, toda a região vê aquela cidade de noite. As luzes daquela cidade. Se você estiver viajando de noite, dirigindo um carro, indo de um interior para outro, você vai conseguir ver logo a cidade edificada sobre um monte. Não há como se esconder. Você não esconde. E a luz, como se diz, denuncia, né? Denuncia a existência da cidade ali. Então, se você alguma vez já passou por isso, viajando de noite, e você vê uma cidade edificada sobre um monte, você sabe que ali vai ter abrigo, você sabe que ali vai ter alimento, vai ter uma parada, ali vai ter acolhimento para você. Aquela cidade manifesta uma influência sobre aquela região. Então, amados, o que eu quero falar é o seguinte, que nós somos luz para fora e luz para dentro de nossa casa. Amém. Porque, veja, Jesus fala sobre a cidade, e quando a gente fala de uma cidade erguida sobre o monte, Jesus está falando de uma influência sobre uma região. Eu não sei, não conheço muito geografia, não sei se tem alguma. Itabaiana, é na Serra, né? Itabaiana é na Serra. Itabaiana é na Serra, e de noite é vista de longe. Então, uma cidade edificada sobre o monte, ela aponta uma direção, ela traz um conforto, uma influência sobre a região toda, mas é uma influência externa. Agora, eu acho bonito que Jesus fala também sobre uma luz que ela é acesa para ser colocada dentro de casa, e veja aí na sua Bíblia, iluminar a todos que se encontram na casa. É uma luz erguida para dentro de casa. E eu quero mais dizer a você hoje, Jesus disse, não sou eu, Vanessa, que está dizendo, nem o pastor Genival que está dizendo, Jesus disse que você é luz. Ou seja, você é influência, você é bênção, você traz iluminação, você traz direção, você é resposta de Deus para os de fora, como uma cidade edificada sobre um monte. E você é resposta de Deus para os de dentro, com uma candeia erguida sobre a casa, que ilumina a quanto? Ilumina a todos os que se encontram na casa. Você pode receber essa verdade. Você pode dar glória a Deus por essa verdade. Glória a Deus. Amados, quando a gente está viajando, eu vou voltar ao ponto que eu quero que você segure essa verdade dentro do seu coração. Quando a gente está viajando de noite, e nessa época aqui de Jesus, as estradas eram difíceis, as pessoas viajavam ou de carroça ou carruagem, ou de cavalo, ou a pé. A cidade não tinha posto de gasolina, amados, no meio do caminho. Não tinha loja de conveniência no meio do caminho. Só havia a oportunidade de chegar em uma cidade, para você chegar em um abrigo ou chegar em alimento. Então, quando Jesus diz, você é cidade erguida sobre o monte, Jesus está dizendo, você é resposta para essa geração. Amém. Você é resposta de Deus para essa geração. Eles vão até você e vão encontrar alimento. Eles vão até você e vão encontrar
ajuda, eles vão até você e vão encontrar a direção, eles vão até você e vão encontrar a resposta para a vida deles, porque era isso que se tinha nessa época, quando a pessoa estava viajando e encontravam a cidade erguida sobre o monte. A luz na cidade denunciava solução e resposta para as pessoas que estavam no caminho, na viagem, queridos. Aleluia. É interessante que Jesus, ele dá os dois exemplos, né? Uma cidade, vocês são a luz do mundo, é como uma cidade edificada sobre o monte, e você também é luz, como a luz que é colocada dentro de casa, no lugar alto para todos verem. Então Jesus se preocupou aqui, não somente nós transmitirmos a luz, refletirmos a luz para o que estão de fora, olhando, mas também dentro da casa. Eu acho isso interessante porque ele falou do geral e para o privado, para a intimidade também, porque não adianta sermos luz lá fora e não sermos luz dentro de casa. Amém? A vida cristã tem essa dupla face, ou dupla, esse lado da moeda, esses dois lados da moeda. Você ser luz para os de fora, para as pessoas estranhas, e também ser luz para dentro da sua casa, ser uma influência para eles. Amados, você está nesse tempo, nessa geração, com um propósito específico. Assim como Mardoqueu disse a Esther, será que não foi para esse tempo que você foi levantado? É isso mesmo. Eu digo a você hoje, você foi levantado, você foi aceso por Deus, você foi salvo, você nasceu de novo, você recebeu uma vida nova e um ministério, que é o ministério da reconciliação, para essa geração. Amém. Para influenciar as pessoas dessa geração. Por isso que você é resposta para essa geração como uma cidade edificada sobre o monte. E agora eu passo para a parte da luz que ilumina a todos que estão em casa. Aleluia. Às vezes, amados, dentro de casa é mais complicado a gente ser honrado pela luz que a gente carrega. Não é uma coisa certa, isso é errado, Jesus condenou, mas é um costume, como é que eu posso dizer? É um hábito, é comum que dentro de casa a gente não receba a honra pela luz que carrega. A Bíblia diz mesmo que é comum que o profeta não tenha honra na sua casa. Mas, amados, isso não significa que ele não tem luz, que ele não tem iluminação. Eu quero chamar você à consciência da bênção que você é para os seus, para a sua casa. Eu quero chamar você à consciência do chamado que você tem para os de dentro de casa. Amém. Ainda que eles não percebam isso, ou mesmo não reconheçam, ou mesmo não queiram te ouvir, eu quero que você se lembre que Jesus disse que você é luz para dentro da sua casa. E, amados, pode ser que eles não queiram ouvir sua voz. Às vezes não quer ouvir sua voz, mas não tem como impedir a sua oração e não tem como impedir a sua influência, porque você carrega a vida e a natureza de Deus. Muitas vezes o mal não vai chegar na sua casa, as trevas não vão entrar na sua casa por causa de você. E você tem que ter essa consciência que você é luz. Isso, e na medida que a pessoa quiser se expor a essa luz, se der liberdade, você pode ministrar, você pode orar pelos que estão dentro da sua casa, pelos seus, você pode impor as mãos sobre eles, você pode profetizar sobre eles, você pode ser um instrumento de Deus na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Muitas vezes a gente só olha os pastores como luz, só olha aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus como luz. Mas hoje, amados, o encargo que eu tenho no meu coração, que o Espírito Santo quer construir em você, é a verdade de que você é luz. Amém. Você, nascido de Deus, filho de Deus, discípulo de Jesus, você é luz. E você não é luz só para o seu colega de trabalho ou só para o seu vizinho dentro da sua casa, onde muitas vezes você enfrenta os maiores desafios, os maiores conflitos, as maiores dificuldades. Talvez a pessoa não te reconheça, seu familiar não te reconheça, talvez ele não acredite que você é um homem de Deus, não acredite que você é uma mulher de Deus. Ouça, Jesus acredita nisso e ele disse, você é luz para todos. Eu vou dizer mais uma vez, para todos, você alumia a todos os que se encontram na casa. E uma coisa interessante é que muitas pessoas, quando Jesus falou uma vez, quando ele foi
para Nazaré, a cidade onde ele foi criado, né? A sua infância, a sua adolescência e juventude foi em Nazaré. E aí os nazarenos desprezam Jesus porque conheciam quem ele era, conhecia sua mãe, seus primos, seus irmãos, conhecia quem ele era. E aí desprezaram, não acreditaram no que Jesus estava fazendo. E Jesus diz assim, olha, não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Quando ele diz isso, amados, ele está lamentando, não estabelecendo a regra. Jesus, quando fala isso, ele não está dizendo, oh, que ótimo, é isso mesmo. Não, mas ele estava lamentando. Assim como Deus muitas vezes disse no Velho Testamento, se Israel me ouvisse, se o meu povo se submetesse a mim, se obedecesse a minha voz. É uma lamentação de Jesus. Então, amados, muitas vezes na sua casa, a pessoa pode não lhe dar o valor necessário, pode até olhar você, não dar aquele valor, mas você é luz e você tem que brilhar lá dentro. Amém. Trazer influência, trazer iluminação. Amados, a sua palavra tem que ser salgada, tem que ser diferente. Aleluia. Você tem que ver diferente deles, porque você está iluminado pela palavra Aleluia. de Deus. Seu comportamento. Você muitas vezes vai ter que andar a segunda milha dentro de casa, Isso. dar outra face dentro de casa. O que é mesmo. isso, amados? É você amar com o amor de Deus, perdoar. Você tem essa responsabilidade de iluminar a sua casa. Jesus disse, eu não acendi a luz em você. Ninguém acende uma luz para que ela fique escondida. Isso mesmo. Muitas vezes você pode querer se esconder, mas Jesus não acendeu você para você ficar escondido, não. Creia na vida que você carrega. Aleluia. Creia na natureza de Deus que está em você. E seja influência, deixa Jesus erguer você dentro da sua casa, amados. E eu não estou falando para você agir com prepotência ou com arrogância, não. Eu estou falando para você ter consciência de quem você é em Cristo Jesus. Aleluia. Muitas vezes sem responder. A Bíblia diz que a esposa ganha o marido sem palavras, mas muitas vezes, amados, com uma atitude de quem crê, de quem sabe quem é, de quem conhece o seu Deus. Assim que a gente influencia. Como foi que Esther fez no reino lá? Ela fez um jantar para o marido. Ela foi jejuar e orar. E, amados, com poucas palavras, antes dela pedir, ele já ofereceu a ela o que ela queria e já disse, o que é que você quer? Me peça. E ela disse, antes de pedir, eu vou te servir de novo, eu vou fazer outro jantar. Amados, nós somos luz, nós carregamos a unção de Deus, nós carregamos o Espírito Santo de Deus e nós precisamos deixar o Espírito Santo nos usar dentro de casa também. Ele vai falar para você quando dá uma palavra, ele vai falar para você quando você deve orar apenas, ele vai falar para você quando você deve se posicionar, ele vai falar para você quando você deve declarar a palavra na sua casa. Você é luz, guarda no seu coração. Então, o primeiro ponto da ministração dessa noite é que você é luz, como uma cidade resposta para o mundo, erguida sobre o monte, mas também como uma pequena luz. Engraçado que cidade é grande, né? A luz que uma cidade promove, ela é grande, ela é para muitas pessoas. Mas uma lâmpada, uma candeia é uma luz pequena, mas é tão importante na casa. Você é muito importante, amados. Eu acho interessante, amados, é o seguinte, é que ser crente, ser essa influência, ser luz dentro de casa, muitas vezes você vai passar por desafios, né? Você precisa demonstrar, porque é dentro da nossa casa que nós somos de verdade. Não há como a gente se esconder dentro de casa. Nós somos o que nós somos dentro de casa. As pessoas nos conhecem, minha esposa me conhece, minha filha me conhece, eu conheço ela. É lá onde nós somos, digamos assim, somos nós mesmos, sem nenhuma máscara, sem nada, né? Estamos nus, né? Despidos nesse aspecto. Mas aí é nesse local que cria-se a oportunidade de você mostrar quem você é, a sua verdadeira luz, a sua verdadeira natureza, né? É nesse momento que você vai ter que esmurrar a sua carne, fechar a sua boca, né? Andar uma milha, dar outra face, né? É nesse momento que a influência do amor de Deus na sua vida vai influenciar, vai tocar outras pessoas, amados. É ali onde você desenvolve, dentro da sua casa, a sua verdadeira
espiritualidade, amados. Amém. É fácil, eu digo, é muito fácil pregar, é muito fácil estar atrás de um púlpito, é muito fácil você, como se diz, levar sua Bíblia debaixo do braço, dizer que é crente. Mas, amados, o verdadeiro cristão, a autenticidade, a veracidade de um crente, eu lhe digo, se mede primeiro dentro da sua casa. Porque ali, se você é crente em casa, você é crente em qualquer lugar da terra. Amém. Eu queria que vocês abrissem Atos, capítulo 10, verso 9 a 16. E nós vamos para a segunda parte da ministração. Atos 10, 9 a 16. Certo. Deixa eu abrir aqui também. Eu não vou ler todo por conta do tempo, mas eu vou contar um pouco da história que é narrada aqui em Atos. E a Bíblia diz, no capítulo 1 de Atos 10, verso 1 do capítulo 10 de Atos, capítulo 10, verso 1, que Cornélio, que era um centurião, ele não era judeu, ele era um homem temente a Deus, ele fazia orações ao Senhor. E ele tem uma visão durante uma oração dele, e a visão é de um anjo, dizendo a ele que chamasse Pedro, e Pedro tinha palavras para falar a Cornélio. Agora veja, queridos, o anjo não falou as palavras, porque o anjo não é luz, mas Pedro era luz. Então o anjo veio trazer só uma mensagem: chame quem é luz, que é Pedro, Amém. Que tem a palavra, que tem a vida de Deus, que nasceu de novo, que carrega Deus e a natureza de Deus. Amém. E tem o ministério da reconciliação. Ele foi chamado por Deus para iluminar você. Aleluia. Chame Pedro para Pedro falar palavras para você, Aleluia. Cornélio. Então esse foi o recado do anjo. Porque, amados, a responsabilidade de iluminar as pessoas, de tirar as trevas da vida das pessoas, de mostrar o caminho de Deus para as pessoas é nossa e não dos anjos. Exatamente. Então, Cornélio manda chamar Pedro. Quando o pessoal de Cornélio, os empregados de Cornélio chegam onde Pedro estava hospedado, Pedro tinha acabado de ter uma experiência com Deus. E é sobre essa experiência que é uma visão que eu quero compartilhar com vocês, conversar com vocês essa noite. E essa visão está no verso 9 até o 16, né? Até o 16 do capítulo 10 de Atos. Genival vai ler, depois a gente conversa sobre isso. Diz assim, Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vou ler o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo mandou Pedro ir com eles. Aleluia. Então, amados, o primeiro ponto da ministração foi: você é luz. Amém. E o segundo ponto da ministração é: você não é comum. Amém. E nem é mais imundo. Aleluia. Certo? E você precisa saber disso. Você precisa saber o que Jesus fez na sua vida. Amém. O que aconteceu aqui? Jesus precisava que Pedro fosse falar a palavra, o evangelho para Cornélio e para a família de Cornélio. Então Jesus usou uma figura. Jesus baixou um lençol com animais que Pedro considerava imundo ou comum, ordinário, e ele não comia coisas imundas. São bichos que os judeus não comem, e a Bíblia diz que Deus desceu esse animal com toda sorte de bicho. Isso. Tu imagina, tudo que é quadrúpede, anda em 4 patas,
Tudo que é réptil da terra, meu Deus, a gente ia olhar e achar um asco, irmãos. Tudo que é ave do céu, inclusive o urubu, estava naquele lençol. E Deus dizia assim para Pedro: eu quero que você mate e você coma. Porque a gente leu, Pedro estava com fome. E Jesus estava apresentando a ele aquele alimento e dizendo a ele: agora você vai comer isso aqui. E a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, de jeito nenhum. Quase ele disse: pelo amor de Deus, né? De jeito nenhum. Jamais comi uma coisa imunda ou comum. E aí Jesus repetiu 3 vezes, amados, essa visão. E disse a ele o seguinte: o que Deus purificou, não considere comum. Agora eu pergunto a você: será que Jesus estava preocupado com animais? Será que Jesus estava falando de animais? Será que Jesus estava falando a respeito do almoço de Pedro? A resposta é não. Na hora que o pessoal de Cornélio bateu na porta, Pedro entendeu a visão. Jesus disse para ele: vai com eles. Pedro entendeu que quando Jesus purifica o homem, ele não é mais comum, nem é mais imundo. Aleluia. E eu queria saber se você já entendeu isso. Que o sangue de Jesus purificou a sua vida. Aleluia. Que não há mais condenação para você. Isso. Que não importa o que você fez no passado. Talvez você olhava no espelho e tinha asco de você. Mas, amados, hoje você não é mais imundo. Você é santo em Cristo Jesus. Aleluia. Porque Deus te purificou. E Deus disse a Pedro: não considere comum ou imundo o que eu purifiquei. Aleluia. Não considere comum. Queridos, você precisa entender o tesouro que você carrega dentro de você e a realidade da nova criação na sua vida. Você precisa entender que você não é mais pecador, você não é mais imundo, você agora é santo, você agora é justiça de Deus, você foi purificado pelo sangue de Jesus, não há mais condenação para você em Cristo Jesus. Aleluia. Mas também precisa entender que você não é comum. Você não é uma pessoa qualquer, você não é ordinário, você não é uma pessoa, sabe, você não é um zero à esquerda, você não é uma pessoa sem capacidade, ou sem influência, ou sem poder de abençoar. Amados, quantos crentes se veem pequenos demais? Isso. Queridos, ainda que você seja um vaso de barro, o tesouro que você carrega é extraordinário. Aleluia. Aleluia. Você carrega a vida, você carrega o próprio Deus. Nós vimos domingo. Nós somos templos, nós somos moradas do Deus Altíssimo. Você Amém. não pode se considerar mais comum. Para que você exerça influência na vida de pessoas, você precisa reconhecer que você não é comum. Amém. Isso mesmo. Quantas vezes a gente se acha comum demais para abençoar uma pessoa, comum demais para dar uma palavra, comum demais para fazer uma oração. Não, isso não é para mim, eu não posso fazer isso. Talvez se o pastor Elcio estivesse aqui, talvez se a pastora Demil estivesse aqui, talvez se o pastor Denival estivesse aqui, mas não eu, não é você mesmo. Porque você nasceu de novo, você carrega a vida de Deus, você não é comum. Aleluia. Você é extraordinário, você é uma nova criatura. Isso. Você é uma nova criação. Você reflete a imagem do seu Pai. Você saiu da forma de Jesus, amados. Você é semelhante a Ele. Isso. Ele reproduz a vida dele em você. E você é chamado para reproduzir a luz dele nessa terra. Vou repetir de novo. Você não é comum. Aleluias! Aleluias! Então não considere a você comum, nem imundo. E não considere o seu irmão assim também. Pedro aprendeu essa lição, queridos. A lição do poder do sangue de Jesus para mudar natureza. Sabe por que ele estava dizendo a Pedro: ainda que esse animal que você está vendo aí tem uma natureza imunda, quando eu opero, quando eu purifico, quando eu lavo, quando eu derramo o meu sangue, a natureza dele muda. Aleluia. Ele não é mais imundo. Ele agora é santo. Amém. Porque eu purifiquei. Amados, creia nessa verdade. Oh, aleluia. O sangue de Jesus te purifica de todo
pecado. Você nasceu de novo. Você é a justiça de Deus. Não há mais condenação para você em Cristo Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Você pode dizer comigo essa noite: eu sou luz. Eu sou luz. Eu não sou comum. Eu não sou comum. Eu não sou imundo. Eu não sou imundo. Eu sou extraordinário. Eu sou extraordinário. Porque eu sou uma nova Porque criatura. eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus. E carrego o próprio Deus. O próprio Deus. Dentro de mim. Dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, amor? Eu acho interessante, amados, que Pedro, Jesus havia falado para ele: olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, né? Mas sim o que sai do coração. O que entra não contamina o homem, mas o que sai do coração que contamina o homem. Ele ouviu isso de Jesus quando Jesus estava com ele. Mas naquele momento, quando ele tem aquela visão, ele se trava. Né? Deus fala para ele: ó, mata e come esses animais. Aqueles animais, segundo a lei mosaica, eram cerimonialmente impuros. Um judeu não podia comer porco, não podia comer animal de 4 patas, não podia comer essas coisas. E Pedro tem aquela visão, e ele ainda com a mentalidade um pouco religiosa, ainda estava pensando na lei, a mente dele estava pensando na lei: não posso comer isso. Deus falou assim: olha, não considere imundo aquilo que Deus purificou. E assim, e como Nessa falou, Deus não estava interessado em animais, Ele estava interessado em pessoas. E chega à porta de Pedro gentios, pessoas que não eram judeus, não eram gentios, que os judeus não podiam se misturar com os gentios. Mas naquela hora, por causa dessa visão e por causa do Espírito Santo falando para Pedro: vai com eles, Pedro tomou consciência de que o que Deus separa, o que Deus purifica, o que Deus muda, ele não é mais comum, não é mais ordinário. Aleluia. Ele é extraordinário, amados. Aleluia. Isso é importante, porque para Deus não existe homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, nem pobre, nem rico, nem preto, nem branco. Não, amados. Quando a pessoa nasce de novo, ele se torna o quê? Uma nova criação, uma nova criatura. Se torna parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Isso é importante de sabermos que primeiro precisamos olhar para nós mesmos como pessoas diferentes, extraordinárias. Não por causa das minhas próprias obras, não porque eu sou bonzinho, mas porque Deus me amou. Aleluia. Amados, por causa do que Jesus fez na sua vida e na natureza que você carrega, porque você é luz, porque você não é comum e não é imundo, você pode orar e Deus te ouve. Ele ouve você. Porque muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Você também pode orar por pessoas. E Deus vai curar pessoas porque você orou por elas. Você pode declarar, amado, semear a palavra. Você pode expulsar demônios. Você pode resistir ao diabo por causa do que Jesus fez por você. Amém. E você tem que reconhecer essas verdades para você saber se posicionar na vida, influenciar pessoas, ser bênção e não permitir também que o diabo minta para você. Vamos Isso avançar, mesmo. Senão não vai dar tempo. Vamos lá. Eu quero ler agora 2 Coríntios 7, versos 5 Coríntios. e 6. Temos 2 textos ainda. 2 Coríntios 7, versos 5 e 6. Diz o quê? Assim, 2 Coríntios 7, 5 a 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos e nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. O que é que eu quero trazer nesse texto, amados, que está no meu coração para ministrar para você essa noite? Que até Paulo precisou receber da luz, da influência, da vida que havia em outros que eram menores do que ele. Por isso eu quero reforçar que você não se diminua, porque se você não acreditar na unção que está sobre a sua vida, na vida de Deus que você carrega, você não vai conseguir permitir que Deus te use. Isso. Você não acredita, então você vai ver o desafio, você vai se encolher. Mas quando nós sabemos do que nós carregamos, que Deus está em nós, da aliança que nós temos com o Senhor, nós seremos como Davi. A gente vai enfrentar o gigante.
Davi olhou para um lado e para o outro e disse assim, ninguém vai enfrentar esse gigante. E tinha homens mais fortes, mas o que é que Davi tinha? Consciência. Ele dizia, eu tenho aliança com Deus. O Senhor dos Exércitos está comigo. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele sabia qual era a condição dele diante de Deus. Ele tinha consciência da presença de Deus na vida dele, da unção de Deus sobre ele. Ele tinha consciência da aliança que ele tinha com Deus. Ele sabia que Deus ia dar vitória. Queridos, muitas vezes a gente se encolhe porque a gente se acha muito pequenininho, sabe? E por menor que você seja, amados, você é grande em Amém. Deus. Aleluia. Você é grande porque você está em Cristo Jesus. Você pode resistir. Você é maior do que o diabo, amados. Você é maior do que o pecado, você é maior do que a enfermidade, Amém. porque você está em Cristo Jesus. Então, veja, Paulo estava aqui num dia mau, todos nós passamos por dias maus, por dias difíceis. Paulo estava narrando um dia mau, ele disse, eu cheguei num lugar e só foi um tempo de muita tribulação. Ele diz, eu estava passando por muita tribulação e eu estava tendo lutas, desafios por fora. Sim. E estava sendo atacados por temores por dentro. Era um dia mau sobre a vida de Paulo. Quem é Paulo? Gente, Paulo é o grande apóstolo Paulo que teve encontro com Jesus, visões de Jesus. Ele foi ensinado sobre a ceia pelo próprio Jesus, revelações profundas do Evangelho, mas nesse dia ele estava passando por um dia mau. O que nos mostra que o fato de nós sermos servos de Deus não significa que a gente não vai passar por problemas. Sim, nós vamos passar por eles. Nós não vamos morrer neles, nós não vamos ser abatidos pelos problemas, nós vamos passar por eles, mas vamos passar. É só passagem. Mas vamos passar, né? Vai ser passagem, mas vamos passar. E Paulo estava passando por um dia assim. E aí ele diz que naquele momento, Deus que conforta os abatidos, Aleluia. nos consolou com a chegada de Tito. Alguém que era menor do que ele em termos ministeriais, menor do que Paulo em termos de autoridade ministerial. Ele, na verdade, era um auxiliar de Paulo, mas carregava luz, porque era luz, porque você também é luz. Amém. Porque era um discípulo de Jesus. Na vida de Paulo, ele trouxe consolo. Amém. Queridos, nesse tempo de hoje, eu quero que você se abra. Permita que o Espírito Santo te use. Permita que o Espírito Santo use a sua vida para consolar outros. Aleluia. A Bíblia diz que nosso Deus é o Deus que consola os abatidos. E quantas pessoas têm estado abatidas com as dificuldades e adversidades desse tempo? Verdade. Não, você não é pequeno, você não é desprovido de capacidade, você não tem insuficiência, pelo contrário, você é luz do mundo, você não é comum. Aleluia. Deus te ouve sim, porque você não é mais imundo. Amém. E não importa se você acha que a outra pessoa é grande, que não precisa. Se o Espírito Santo falar com você, vai, dá o telefonema. Faz a mensagem do WhatsApp, dá aquela ministração que está no seu coração, usa os meios que Deus te der, usa o seu Face, usa o seu Instagram, compartilha a mensagem, usa o seu WhatsApp, seja instrumento de consolo para as pessoas, porque elas precisam ser consoladas. E o Deus que você carrega é o Deus que conforta os abatidos. Aleluia. Interessante que depois Paulo se regozija, né? Ele começou, foi um dia, muita tribulação, luta por fora, temores por dentro, mas Deus me consolou mandando Tito. E ele termina dizendo, eu me regozijo agora. Então assim, amados, saiba que você é especial para Deus. Se você estiver disposto a ser essa influência para levar o Evangelho, levar uma palavra, Deus vai lhe trazer oportunidades, amados. Pessoas vão surgir na sua vida, pessoas vão aparecer assim, você acha que é do nada, não é do nada, é Deus mandando para você levar uma palavra. Sua luz precisa brilhar. Você é um instrumento de Deus nessa terra. Não, amados, você não é menor do que qualquer pregador famoso ou de qualquer pastor. São funções diferentes.
são autoridades diferentes, mas a natureza é a mesma. Isso mesmo. Não existe, o pastor é uma luz maior, o discípulo é uma luz menor. Não, são todos luz. Isso. Só que alguns são erguidos em pontos diferentes, em locais diferentes, até em alturas diferentes, mas são todos da mesma natureza, da natureza Isso. de Jesus. Aleluia. Assim como Jesus é luz, você é luz. Isso. E é por isso que você tem capacidade para tocar, abençoar, para ser resposta de Deus para as pessoas. Seja um instrumento de Deus, deixa Deus te usar. E amados, muitas vezes é com a palavra, muitas vezes é com oferta, muitas vezes é com alimento, muitas vezes é pegando o seu carro e levando alguém no médico, é sendo Jesus para as pessoas. O Jesus que ela vai ver, o Jesus que ela vai ouvir, o Jesus que ela vai pegar, o Jesus que vai estender a mão para ela, porque você é luz como Jesus é luz. Você carrega a natureza de Deus e Ele quer que você manifeste a vida dele para as pessoas conhecerem quem Ele é. Interessante o que você falou agora, Nilson. Quando Jesus fala, olha, você é luz, não se pode colocar a luz debaixo da cama e sim no velador em lugar alto para que todos vejam. O problema da luz debaixo da cama não é a natureza da luz. Ela continua com a mesma natureza. Ela continua sendo a luz. O problema é a posição daquela luz. Ela está no lugar errado. Ela precisa estar no lugar mais alto, que todos possam ver e perceber. O problema não é a luz, ela continua sendo luz debaixo da cama, ela continua sendo luz debaixo do sofá, mas amados, lembre-se que o problema não é a luz, e sim o local onde a luz está posicionada. E eu pergunto a você, qual é a sua posição? Você tem se posicionado para mostrar, para refletir essa luz para as pessoas? É uma atitude sua, não é Jesus que bota você lá. É você que se posiciona no local para que todos vejam a sua luz. Como é se posicionar no local, pastor? É agir, é atitudes. É como Nilson falou, leve alguém, ligue para alguém, fale com alguém. Seja a resposta de Deus. Aleluia. Você é a resposta de Deus para as pessoas. Seja a resposta de Deus para as pessoas. As perguntas são diferentes, amados. Nós somos resposta de uma forma, dentro da capacidade e da graça que Deus nos dá. Você é resposta de outra forma, para outras perguntas. Seja a resposta de Deus para as pessoas. Aleluia. Seja a resposta de Deus para as pessoas. Você está nesta geração para este propósito, para manifestar a sua luz diante dos homens. E a Bíblia diz, Jesus disse, eles vão ver as suas obras. Isso. Vão ver você se posicionando como luz. Vão ver você fazendo, mesmo. Você proclamando, você sendo ousado, você tomando atitudes. E vão glorificar a Deus por causa da sua vida. Porque aleluia. Quando você se posicionar como luz, quando você falar como luz, você agir como luz, você se posicionar, eu oro por você, não, eu vou te ajudar, não, eu vou fazer isso por você, não, eu vou me posicionar como resposta de Deus. Mas você tem condição, eu tenho em Deus condição de fazer. Isso. E eu vou falar, como é que eu vou falar, Vanessa? Deus vai te curar. Não, amados, você vai orar e vai crer, porque é Deus que vai curar. Quando a gente se posiciona assim, confiando na graça que está sobre as nossas vidas, não é em nós, é na graça de Deus, na unção de Deus, o que acontece? As pessoas recebem de Deus e glorificam a Deus. Aleluia. Por causa da nossa vida, porque estamos sendo instrumentos, amém. Só canais. A glória é toda do tesouro que a gente carrega, irmãos. A glória não é nossa. Isso mesmo. A glória é toda do tesouro que a gente carrega. O vaso é de barro, mas o tesouro é extraordinário, irmãos. Aleluia. Vamos terminar. Eu quero ler outro texto com vocês. A gente leu 2 Coríntios. Eu quero ler Atos 9. É Paulo de novo. Atos 9, 1 a 11. Eu estava estudando essa mensagem, irmãos, lembrei quantas vezes Paulo... ele foi tocado pelo pequeno, pelo discípulo, por pessoas que muitas vezes a gente não dá valor. Eu acredito que Paulo aprendeu, irmãos, corpo de Cristo, como cada parte, cada pedra dessa construção, cada ligamento, cada junta é importante, porque ele viu na vida dele. Isso. Amados, a gente vai ler um pouco sobre a conversão de Paulo. Atos, qual foi o versículo? 9 de 1 a... 9... De 1 a... Deixa eu ver aqui.
Atos 9, de 1 a 11. Mas eu não quero ler todo não, porque é grande o texto, certo? Então a gente vai ler um pouco sobre a conversão de Paulo. Paulo, a Bíblia diz que ele respirava ameaças, ele perseguia os crentes, estava indo para Damasco para prender e ameaçar e tentar fazer com que pessoas negassem Jesus. E no caminho, a Bíblia diz que ele ouve uma voz e cai por terra e vê também uma luz que brilha no céu e aquela voz fala com ele, e era Jesus falando com ele. E a voz diz: por que você me persegue, Saulo? E Saulo pergunta: quem é que está falando comigo? E a voz responde: sou eu, Jesus, a quem você persegue. E nesse ponto, irmãos, tem uma verdade maravilhosa, porque Jesus não disse: você persegue o meu povo, você persegue a minha igreja. Jesus disse: você me persegue. Mas nunca Paulo tinha jogado pedra em Jesus, porque Jesus está sentado num trono no céu. Nunca Paulo tinha amarrado as mãos de Jesus. Paulo nunca tinha chutado o estômago de Jesus. Paulo nunca tinha puxado Jesus pelos cabelos ou jogado Jesus numa prisão. Ou chicoteado Jesus. Paulo tinha feito isso com os filhos de Deus, com a igreja de Jesus. Isso. Mas sabe, você e Jesus são um. É a identidade. Você e Jesus são um. Jesus se identificou com você e quer que você se identifique com ele. Amém. Jesus quer que você reconheça que você está nele, assim como ele está em você. Jesus quer que você perceba que você está em Cristo. Amém. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Jesus quer que você perceba que você faz parte dele. Por isso que ele disse que nós somos corpo de Cristo. Mas nós não somos, sabe, uma bolsa que Jesus carrega. Nós não somos um acessório que Jesus carrega. Nós somos corpo dele. Aleluia. Por isso ele diz: sou eu, você me persegue, Paulo. Você me persegue, porque se mexe com você, mexe com Jesus. Amados, ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Você não está só. Jesus disse: Paulo, você me persegue. Porque Jesus se identifica com a igreja precisa se identificar com ele. Amém? Aleluia. Quer falar, amor? Não, eu acho tremendo essa identificação entre o crente e Cristo. Então, amém? Isso é poderoso. Jesus falou: Paulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a que tu me persegues. Aleluia. Vamos avançar. Então, amados, quando Paulo se levanta e Jesus dá instruções a ele para ele ir para entrar na cidade. Rapidinho, Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, você sabia que você aqui é Jesus também? Amém? Não fomos nós que dissemos, foi Jesus que disse. Ele chamou os crentes de Jesus. Exatamente. Quando Paulo perguntou: quem é você? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? Porque, amados, nós carregamos o nome dele. Se identifique com Amém. ele. Porque ele se identifica com você. Aleluia. Nós carregamos o nome e a natureza dele. Estamos nele. Somos corpo dele. E você não chama a sua mão por outro nome. Exatamente. Vou chamar essa mão de Antonieta. Antonieta, vá lá. Não, é Vanessa. Porque o corpo de Vanessa, só tem um nome. Não tem dois nomes. Cada membro do seu corpo não tem um nome. Todo o seu corpo tem o mesmo nome que é o seu nome. Amém. E cumpre o mesmo propósito. Amém. Então, nós somos Jesus nessa terra para as pessoas. E ele sabe disso. E somos diante do diabo também, Jesus. Isso mesmo. E o diabo sabe. Você precisa saber. Verdade. Porque Satanás sabe quem você é. Porque ele vê a marca em você da aliança. Aleluia. Vamos lá. Então, Paulo foi para Damasco. E lá em Damasco, amados, verso 10, Jesus fala com um discípulo. Diga discípulo. Discípulo. Não era um apóstolo, não? Não, nem pastor. Nem pastor, nem diácono, nem presbítero. Era um evangelista, uma cantora, missionária. Também não. Não era nada disso. Era apenas um discípulo. Ananias era o quê? Discípulo. Ananias era um discípulo. Você é discípulo? Amém. Um aluno de Jesus, irmãos. Um seguidor de Jesus. Um discípulo. E é com Ananias que Jesus fala
para Ananias levar luz para Paulo. Aleluia. Jesus podia ter chamado Pedro, João, amados, era a época dos apóstolos. Mas, amados, Jesus sabe que você é luz, todo discípulo é luz. Aleluia. E ele podia contar com Ananias. Jesus pode contar com você? Amém. Olha, a Bíblia diz, verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo, como você, como eu, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer para o Senhor isso, eis-me aqui. Pode contar comigo, Aleluia. Jesus. Pois não, Jesus. Então o Senhor lhe ordenou, porque não é um pedido, levanta-te, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu e recebeu uma visão, viu entrando um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que curasse a vista. Veja, queridos, antes de Jesus falar com Ananias, veja que lindo. Jesus mostrou a Paulo que Ananias ia lá. Amém. Jesus confiava no coração de Ananias. Jesus sabia que podia contar com Ananias. Aleluia. Jesus sabia que Ananias ia enfrentar temores, porque você vai ver que ele teve medo. Mas Jesus sabia que Ananias estava disponível. Aleluia. Jesus não conversou com Ananias primeiro para depois falar com Paulo, não. Primeiro Jesus falou com Paulo, dizendo, estou mandando aí Ananias. Depois Jesus falou com Ananias, disse, Ananias, vai lá, porque eu já disse a Paulo que você vai. Diga, eita glória. Eita glória, aleluia. Jesus já pode dizer para alguém que você vai, irmãos. Jesus já Amém. pode anunciar para alguém que você vai ser resposta de Deus na vida Aleluia. dele. Oh, Jesus glória. disse para Ananias, olha, eu já disse a Paulo que você vai lá. Ananias disse, Senhor, tenho ouvido, eu sei quem é esse homem, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Eu estou no verso 13. Quanto males tem feito aos teus santos? Senhor, estou com medo. Senhor, ele trouxe autorização para matar, para prender. Ele abriu o coração para Jesus e disse, Jesus, estou com medo. Jesus disse, vai. Interessante que Ananias estava em Damasco, a cidade que Paulo foi com ordem do sumo sacerdote para prender e castigar os crentes de lá. Então Jesus não pediu alguém de fora, não. Ele estava ali. Ele era um daqueles crentes que Paulo ia prender, perseguir, era maltratar. Jesus a quem Paulo perseguia. Exatamente. E aí o Senhor diz, não tenha medo. Veja, amados, quão grande é o amor do Pai para conosco. Ele explica para Ananias, ele tira o temor de Ananias, ele dá uma palavra de ânimo para Ananias, depois diz, vai. E diz um pouco do chamado de Paulo, diz que Paulo vai ser um instrumento e Ananias vai. E aí, amados, Ananias ora por Paulo e aquele que estava cego, ou seja, em trevas, volta a enxergar. Porque Ananias, como discípulo, era a luz e estava levando luz para a vida de Paulo. Aleluia. Queridos, eu quero terminar hoje com esse texto, falando para você. Você também é discípulo de Jesus. Amém. Pode ser que pareça enorme o desafio que você está na frente. Talvez as pessoas desacreditem de você, mas Jesus acredita em você. Amém. E Ele quer contar com você nesses dias. Consolar você para que você console a outros. Aleluia. Dar assistência a você para que você dê assistência a outros. Falar com você para que você fale as palavras dele para outros. Amém. Para que você seja instrumento. E Ananias foi, amados. A gente só vê Ananias nesse texto. Mas ele foi instrumento de Deus na geração dele. Foi Aleluia. resposta de Deus para a vida de Paulo. E eu acredito, irmãos, nunca mais Paulo esqueceu dele. Porque a luz de Ananias brilhou na vida de Paulo. Amém. Aquele homem que era cego viu a luz, foi batizado, recebeu Jesus, se tornou um grande instrumento de Deus, escreveu vários livros do Novo Testamento, evangelizou grande parte do mundo da época, curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios, foi usado para trazer a doutrina do Evangelho. Amém. Mas porque Ananias, um discípulo, brilhou a luz dele na vida de Paulo. E Amém. Paulo viu a luz. Aleluia. Paulo recebeu da luz que estava na vida de Ananias. Amados, assim também é a sua vida. Você é um discípulo. Você é luz.
Você é luz porque Jesus te fez luz. Ele disse, você é a luz do mundo. Ananias não se encolheu embaixo do alqueire. Ele se posicionou. E porque ele pegou o pezinho dele e foi andando até lá, sabe? A mãozinha dele para impor sobre Paulo. Ele fez alguma coisa, ele manifestou obras. E Paulo pôde ver a luz na vida de Ananias e glorificar a Deus. E nós sabemos as consequências disso, porque até hoje o apóstolo Paulo nos diz que a gente pode imitar ele porque ele imita a Cristo. Então, Amém. Queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Saiba quem você é. Não deixe o diabo mentir para você. Os homens podem não saber quem você é, mas você precisa saber quem você é. Isso mesmo. Para você se posicionar como luz e poder alcançar pessoas e cumprir o propósito de Jesus na sua vida nessa terra. Ser Jesus para as pessoas. Você é a mão que vai tocar e vai orar, que vai expulsar demônios. Você é a boca que vai falar as palavras de Deus para elas. E Deus será com você. Como ele foi, amados, como ele disse aos discípulos, como nós somos discípulos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse que os sinais acompanhariam, ou seja, ele não vai te deixar só, ele vai confirmar, ele vai te dar graça, ele vai te dar favor, ele vai operar através da sua vida. Aonde, irmã? Só na vizinhança? Sim. Na vizinhança como uma cidade, mas também dentro de casa, como uma luz que é erguida para um ponto alto da casa. Aleluias. Glória a Deus. Que palavra tremenda, queridos. Nós recebemos hoje a respeito, levante bem alto a sua luz, sua influência. Nós somos a luz do mundo, porque nós estamos identificados com Jesus. Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegue. E veja que Paulo estava perseguindo a igreja. A igreja, nós somos Jesus aqui na terra. Você é a luz aqui nessa terra. Seja ousado, amados, dentro dessa realidade. Aleluia. Seja ousado nessa consciência. Você precisa saber dessa verdade e andar segundo a essa revelação, amado. Ainda que você olhe para você exteriormente e diz, meu Deus, eu sou tão pequeno, tão pequena. Não se veja assim. Se veja como Deus vê você. Não se veja como o diabo quer que você se veja. Não é nada, não é ninguém. Você é mais do que vencedor. Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Você é filho, nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você tem a unção de Deus sobre você. Então você precisa agora levantar bem alta a sua luz. Seu poder de influência, de tocar vidas através de atitudes. Ananias estava com medo, mas ele confiou na palavra de Deus. Quando nós confiamos no amor de Deus, em sua palavra, o medo é lançado fora. E ele foi lá, mesmo estando na cidade em que aquele homem veio prendê-lo, prender a ele toda a igreja e maltratar. Mas ele seguiu, ele não era um apóstolo, ele não era um evangelista, ele era um discípulo. Mas mesmo sendo um discípulo, amados, quando nós somos obedientes à voz de Deus, nós causamos impactos na eternidade que você nem imagina. Eu acredito que Ananias chegou lá no céu e viu, olha, aquele homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, eu fui um instrumento de Deus para tocar a vida dele. Eu obedeci a Deus. Você também, queridos, onde você estiver, saiba que Deus quer usar você. Deus quer usar você como instrumento, como um canal para tocar vidas, para influenciar pessoas. Você é a resposta de Deus para pessoas. Você é a resposta de Deus para este mundo. Amém. Você é a luz que precisa brilhar no lugar alto. E como é que a gente coloca a luz no lugar alto? Através de atitudes. Quando eu ajo, quando eu começo a agir e as minhas atitudes são de acordo com a palavra de Deus, eu obedeço à voz de Deus, eu estou me elevando, eu estou no lugar alto, eu estou levantando minha luz para brilhar e influenciar pessoas. Amém? Eu acho, amados, muito interessante. Eu estava me lembrando aqui, enquanto Genival falava, daquela parábola de Jesus que nós conversamos terça-feira passada. Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a uma semente
de mostarda, que ela é a menor das sementes, mas quando semeada, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. Amados, você é luz. A semente também, dentro dela tem a natureza e o poder de influenciar, de produzir vida onde ela for semeada. Mas ela só vai produzir vida se ela for semeada. Amém. Então, amados, a luz não pode ficar escondida, como Jesus disse. Ela tem que ser levantada bem alto. Amém. Assim como a semente não pode ficar no seu bolso, não pode ficar oculta. Ela não pode ficar só guardada, ela tem que ser semeada. Porque é quando ela é semeada que ela cresce. O que é que precisa, Vanessa, para fazer essas coisas grandes? Só ser discípulo. Só ser discípulo. Basta ser um discípulo de Jesus. Se você está nessa posição, você está apto. Você já carrega a natureza, a luz dentro de você, a semente, para que você influencie pessoas. Fala, amor. Semente, feijão na panela não é semente semeada, né? Não, feijão na panela você come e acabou. Feijão no, como se dá aquele recipiente, né, nos potezinhos também não é semente. No plástico, né? Não é semente para ser semeada. Não. Mas feijão só é semente quando ele cai na terra. Quando ele está num ambiente propício. Quando ele é lançado. Para produzir, reproduzir a vida que ele traz. O semeador não se preocupa se quando ele lança, se aquela... Como é que vai ser? Ele lança, amados. Você semeia a palavra, você é a luz, você está aí para influenciar. Tenha ousadia. E se isso, e se aquilo. Não, tenha ousadia. A palavra que opera na vida das pessoas. É Deus que vai fazer a obra. A gente não salva ninguém. É Deus que faz isso, irmãos. É Deus que faz os milagres. A gente não faz os milagres. É Deus que gera os milagres. A gente é o instrumento para declarar, para impor as mãos, para fazer o que Jesus mandou fazer. Muitas pessoas ficam decepcionadas, porque mas eu já preguei para tantas pessoas. Eu dentro de casa já preguei para o meu marido, preguei para os meus filhos, preguei para os meus pais, preguei para os meus amigos, mas eles não receberam, não se converteram, não se voltaram para Jesus, ainda continua daquela mesma forma. Mas, amados, lembre-se que a nossa responsabilidade é plantar, é lançar semente. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nossa responsabilidade não é para crescer a semente, que a gente ora pelaquela pessoa, intercede para aquela pessoa, mas a nossa responsabilidade é lançar a semente. Amém? Amém. Glória a Deus. Seja luz.